Amém? Amém? Você está feliz hoje? Que bom que você está feliz, eu também estou. Tome seu assento, por gentileza. Eu creio que Deus separou um tempo muito especial para falar conosco essa noite. E nem sempre os dias da nossa vida eles são como nós queremos que eles sejam. O importante é que nós nos posicionemos para aquilo que Deus quer fazer em nós. É importante que nós possamos estar a cada passo da nossa história tão fundidos em Deus e tão enraizados em Jesus, que tudo que nós vamos fazer possa ser para a honra e glória do nome dele. Amém? Antes de começar, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, verso de número 1. Isaías 38, verso de número 1. Se você tiver uma expectativa dentro de você, se você tiver o seu coração no reino de Deus, Deus vai falar com você de uma maneira tão poderosa que nada mais vai ser igual na sua vida. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim. Eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai falar através do profeta, no que Deus vai falar através do homem de Deus, do pastor daquela época, para aquele rei, para que você possa entender o contexto geral da mensagem depois. O Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Você consegue compreender que o homem é um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava na presença de Deus em todos os aspectos, e agora o pastor dele vê ele enfrentando um momento de dificuldade, e a mensagem que ele traz para ele é assim: ó, coloca a tua casa em ordem, porque hoje você vai morrer, você não vai sarar. Às vezes nós não esperamos que Deus vai falar conosco dessa forma, mas o que conta não é só aquilo que nós ouvimos naquele momento, mas é como nós vamos agir depois das notícias que nós recebemos. Vamos continuar a mensagem. A leitura da palavra. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho sido o teu servo e te servido com fidelidade, e com todo o coração sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe disse. Você lembra que no primeiro momento o homem está passando uma prova, uma situação de dificuldade, e talvez ele está de alguma maneira com a sua alma dolorida, tribulada, conturbada, e ele precisa de uma resposta de Deus para aquele momento da sua vida. E aí nós nos perguntamos: quantos de nós aqui, esses que estão sentados aqui hoje nessa igreja, ou aqueles que estão nos ouvindo, vão nos ouvir um dia, que passam pelas piores fases da sua vida, olhando para o céu e parece que o céu está fechado, e quando a resposta vem não é aquilo que a gente queria ouvir? E foi assim que esse homem recebe a notícia de que a enfermidade ou a dificuldade que ele enfrentava naquele momento, ela não teria nenhum tipo de cura, ele ia morrer.
Só que em dado momento, aquele homem, aquele rei, ele faz uma oração. Ele vai até Deus de alguma maneira com o seu coração quebrado, com o seu coração arrebentado. E a oração que ele faz é carregada de tanta sinceridade, de tanta humildade e de tanta amargura de alma, que ele consegue de alguma maneira mudar o que foi preparado para ele. E aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias, e ele disse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Você consegue compreender que o princípio da ação é a oração? O tema dessa mensagem é oração, o princípio da ação. Você sabe por que Deus me deu esse tema em ação para essa série de mensagens? Foi para que nós pudéssemos compreender o que nós devemos fazer para que nós possamos mudar as coisas relativas ao nosso destino, para que nós possamos entender como nos posicionar diante das piores fases da nossa vida, para que nós possamos saber como perceber Deus em cada momento da nossa história. Nós temos vivido um tempo nestes dias em que Deus tem nos levado a um lugar de posicionamento e nos instruído a cada passo que damos a definirmos as nossas prioridades. Só que o maior problema de tudo isso não é só receber a instrução de Deus e definir a prioridade. É que muitas vezes nós ficamos confusos com aquilo que Deus quer. Ou não sabemos como fazer, ou não sabemos como agir, ou não sabemos como nós vamos fazer para que essa ação que nós devemos tomar, para que ela cause um efeito de verdade dentro de nós. Cara, a primeira coisa que você precisa ter consciência é que cada um de nós neste lugar, ou em cada lugar dessa nação, ou em cada lugar desse mundo, algum dia da sua vida, seja no começo ou no final dela, vai passar algum tipo de dificuldade. E você precisa compreender que nem sempre as dificuldades que você passa, os momentos difíceis da sua vida, eles vão ser para te destruir, ou eles vão vir para poder tirar você do foco. Tem muitas situações que nós passamos que elas são permitidas por Deus para que nós possamos ter o nosso caráter restaurado, transformado, modificado segundo o caráter do Criador, segundo o caráter de Cristo. Só que o grande caso é que muitas pessoas não conseguem aceitar isso. Em primeiro lugar, compreender que você vai passar alguma fase. E não é porque você já passou as piores fases da sua vida que daqui para frente você não vai passar mais. A diferença é que quando você entende esse princípio, quando você consegue compreender que a oração é o princípio da ação, você, além de se posicionar, você toma uma medida para que as coisas possam mudar. E cara, quando você prova dessa mudança, você não vive mais a vida que você vivia antes. Porque a oração que você vai provar, a oração que você vai fazer, ela vai provocar intimidade entre você e o teu Pai. Ela vai fazer com que você entre em níveis de profundidade em Deus que talvez você não conhecia antes, porque agora você começa a ter um relacionamento com Ele como você não tinha antes. Quando nós olhamos para a vida desse rei, que agora recebe uma notícia, e aí a Bíblia vai falar assim, ó, lá no começo do versículo: neste tempo, ou nestes dias, para algumas Bíblias. Vamos ler de novo aqui, só esse comecinho do 38. Por esse tempo, quando
quando você volta 2 capítulos do livro de Isaías, no capítulo 36, você vai ver Ezequias enfrentando uma das piores dificuldades da sua história. Você vai ver que esse rei, ele é um rei de batalha, mas não que ele sai para campo batalhar, é que as batalhas vêm para cima dele. E aí nós começamos a ver dentro de nós que nós também somos como ele, enfrentamos diariamente as nossas dificuldades, e se nós não nos posicionarmos em oração, nada do que nós enfrentamos vai acabar mudando. No capítulo 36 nós vamos entender uma coisa, se você puder depois ler na sua casa, o que diz no capítulo 36, você vai entender que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele trabalha de maneira psicológica conosco, e assim ele o fez no tempo do rei Ezequias, porque agora ele vai mandar um comandante do exército da Síria enfrentar esse rei. Esse rei faz um cerco no reinado de Ezequias, e agora começa a pressão psicológica dizendo para ele: nós vamos cercar vocês, vocês não vão ter o que comer, vocês não vão ter o que beber, o Deus de vocês não vai poder lutar por vocês. Não pense que o clamor que vocês vão fazer para o Deus de vocês vai ter resultado. Cara, e essa pressão psicológica, ela acontece até os dias de hoje, porque muitas vezes na nossa vida nós estamos enfrentando as piores fases, nós temos entrado talvez em oração, só que algo dentro de nós vai dizer: será que vai dar certo? E aí começa a pressão psicológica, se você aceita isso na sua vida. Só que quando você compreende que quando você entra em ação, quando você entende o princípio da ação e que você começa a orar, uma das coisas que vai se abrir para você em entendimento é que a oração, ela é um tempo de guerra, ela é um tempo aonde você vai guerrear. Talvez você vá compreender que essa guerra, ela não é contra um irmão, contra alguém, contra uma pessoa, mas ela se faz em lugares que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Essa guerra, ela vai se fazer em locais espirituais. Ela vai acontecer de maneira a afetar totalmente a tua mente. E o propósito desta guerra psicológica é te desestabilizar. Cara, e se você não compreender que a moral dele é desestabilizar você, através daquilo que ele faz, daquilo que ele lança com seus dardos inflamados e flechas, você vai sair derrotado dessa batalha. Mas quando você entende que Jesus já venceu por você, que essa guerra ela não é sua, mas ela já é vencida por Jesus, mas que você precisa batalhar por ela, que você precisa estar nela como um soldado valente, você entende que no final essa guerra já é vencida por você. Você continua lendo o 36, você vai ver que Ezequias, ele vai consultar Deus, ele vai falar com Deus, ele vai colocar em oração. Um homem que poderia ter colocado os seus soldados de prontidão, a primeira coisa que ele vai fazer ali, com o seu coração talvez contrito, a sua alma arrasada, com medo de que a Síria pudesse invadir o reinado dele, fizesse todos os escravos, roubasse tudo aquilo que ele tinha, ele vai consultar o Senhor e ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou na sua presença, eu sou um homem que procuro seguir os seus preceitos, eu faço de acordo com a sua vontade. Pai, eu estou aqui, eu estou vivo, e agora eu preciso que o Senhor entre com sua mão poderosa, que o Senhor faça algo por mim. Você sabe qual que é um dos maiores erros que nós cometemos nestes dias? Não é apenas deixar de orar. Você deixar de orar, na verdade, só vai fazer com que você não experimente níveis mais profundos. E você pode até ser salvo, mesmo sem orar. O problema é que nós temos pessoas mórbidas na fé hoje, porque não praticam aquilo que é para ser praticado. E uma das coisas mais importantes
na nossa carreira ministerial, no nosso tempo em que estamos aqui, esperando a volta de Cristo, é praticarmos a oração. E aí talvez você me pergunte: pastor, mas tem um tipo de oração, alguma regra? Eu preciso ter uma liturgia? Não, você precisa ter um coração sincero. Você precisa ter vontade de falar com Deus. Você precisa abrir a tua boca e falar as tuas palavras que você fala na tua simplicidade. Porque Deus conhece a palavra antes que ela venha à sua boca. Porque Deus conhece o seu coração antes que você pronuncie qualquer coisa, ou antes que você pense em algo. Nós temos nos tornado pessoas mórbidas. Temos muitas vezes, ao invés de enfrentarmos as situações com a oração, com o princípio de toda a ação, a oração é um princípio de posicionamento. Ela é algo que vai fazer com que você, além de conhecer Deus de maneira profunda, mude situações que já estavam determinadas para acontecer para você. E aí, cara, quando você aprende esse princípio, quando você entra em ação, cara, em oração, coisas que para você talvez eram um peso, vão se tornar leves. Aquilo que para você tinha sido motivo de portas fechadas, vão ser portas abertas. Mas o maior problema é que nós queremos trocar a oração por coisas mais fáceis. O que é mais fácil? Eu fazer um voto com Deus ou me colocar a orar? A oferta é tentadora, porque na oferta do propósito a gente já tem garantido aquilo que nós vamos receber. Ponha 100 mil, ponha 10 mil, ponha 1.000, ponha 500 no envelope, ponha 100, faça o seu voto, seu sacrifício, e Deus vai fazer algo para você. Então a facilidade permeou nosso coração de tal maneira que nós buscamos por ela, e a oração que nós fazemos tem sido uma oração de regra. Na hora de comer, Senhor, abençoa meu dia, ou a oração do Pai Nosso. Quando o que Deus quer é um tempo de 24 horas por dia em comunhão com Ele. E aí não é a oração de regra que vai fazer efeito, é a oração de coração. Porque talvez no decorrer do teu dia, da tua caminhada, vai faltar palavra para você, mas o Senhor sabe que você está conectado com Ele. O Senhor sabe aonde está afixado o seu coração e a sua mente. E tem dias, cara, que você vai olhar e você vai falar assim: cara, como que eu vou orar? Eu estou pesado, eu estou cheio de angústia, a minha alma está dolorida, a minha mente ela não tem capacidade de processar uma oração. E aí que o Senhor está dizendo para você: se posicione em ação e exerça o princípio, que é você começar a orar. E aí quando você começa a orar, o Senhor começa a mover. Mas Ele não vai mover porque você orou, Ele não vai mover porque você pediu, Ele vai mover porque você se fez filho, porque você entrou em um tempo de intimidade. Ele vai mover porque agora nós olhamos e nós temos na nossa cabeça, que é tão pequena a mentalidade, que Deus é Pai, e de fato é. A Bíblia diz que pela cruz nós somos todos adotados. O problema é que nós não temos sido filhos. E quando você se comporta como um filho, e um filho que é íntimo de um pai, ele tem coisas que outros não conseguem ter. Ele simplesmente consegue mover o coração do seu pai de maneira que outras pessoas não vão conseguir, pelo simples fato dele ter uma comunhão tão diferente, tão sobrenatural, tão substancial com Deus, que agora ele vai perceber, ele vai sentir, ele vai compreender agora a vida de Deus dentro dele. E isso você vai começar a conquistar a partir do momento que você se posiciona a orar, a guerrear, a entender que o Pai está esperando que você abra sua boca, que você busque a face dele.
palavra diz: busca-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode até começar buscando, orando com segundas intenções, mas conforme a tua intimidade vai aumentando, você vai mudando o teu ponto de vista, porque você vai tendo experiências que você não tinha, você vai vendo coisas que você não via antes, e o Senhor através de você vai movendo coisas que você nunca imaginou que pudessem ser movidas. A oração ela tem um poder tão sobrenatural na sua essência, que Jesus, ele vai lá, chama Pedro, os dois filhos de Zebedeu, e Getsemane orar. Ele olha para aqueles moços e ele fala assim: vocês vigiem comigo aqui agora, que eu vou orar. Você consegue entender que a pessoa do Deus encarnado agora, que tinha relacionamento de intimidade com o Pai, que conhecia Deus de uma maneira como ninguém conhecia, agora ele precisa orar. Ele está num tempo da sua vida que ele sabe que ele vai passar talvez a pior dificuldade e o pior momento que um homem pode passar. E ele sabe que a saída que ele tem não é correr para o colo da mãe ou do pai, não é olhar para os amigos e se abrir com os amigos. Ele sabe que nessa hora da história da vida dele, não é hora dele falar para qualquer pessoa, não é hora dele abrir a sua vida e os seus sentimentos para qualquer um. Ele olha para aquele momento, ele vê que o momento é um momento de guerra, ele está em guerra, e nesse momento de guerra, a sua alma está doendo, o seu corpo físico agora está mostrando o sofrimento interno dele, e ele sabe que a única coisa que pode mudar o rumo da sua história é falar com o Pai. É um filho se relacionando com seu pai. E agora ele chega diante de Deus e ele diz: Pai, olha como é que eu estou. Parece que eu estou carregando uma carga em mim. Eu estou figurando. Parece que o que eu estou carregando é um peso tão grande que eu não vou suportar. Pai, será que é possível passar de mim esse cálice? Mas se não for, Pai, que a tua vontade seja feita. Só que não foi possível passar o cálice, porque a promessa que foi proposta para Jesus depois da cruz era muito maior do que se Deus tivesse livrado ele naquele momento, naquela oração. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus hoje, que quando você começar a compreender que a oração vai mudar o curso das coisas na sua vida, e não é só você olhar para o outro e ver como Deus opera na vida do outro, não é só você olhar para as pessoas e começar a ver nelas a presença de Deus, é você começar a internalizar isso e falar: eu quero ver a presença de Deus em mim. Eu decido, eu quero exercer esse princípio de oração a partir de hoje. Eu preciso entrar em ação, em orar, porque a partir de agora a minha história não vai ser mais a mesma história, porque a minha história antes era uma história com homens, agora a minha história é uma história com Deus. E quem ora muito tem uma história com Deus. Quem entende o princípio de oração tem história de intimidade com o Pai. Na cultura judaica tem um rabino, o nome dele era Rabi Akiva, e eu estava estudando um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele, os seus ensinamentos, e na vida desse homem aconteceu algo tão sobrenatural, e Deus mudou o curso das coisas, para que você compreenda
que quando nós estamos em Deus, as coisas podem ser mudadas. Quando nós estamos em profundidade com o Senhor, as coisas podem ser alteradas, ainda que elas já tenham sido determinadas para você. Porque o destino da sua vida, ele está na tua mão. O destino da tua história, ele está na palma da tua mão. E aí você decide como você quer que seja a tua história. Ele tinha uma filha, esse rabino, o Rabi Akiva, ele era um grande mestre em Israel. Ele viveu por volta de anos 50 depois de Cristo. É um dos, vamos falar assim, dos top dos rabinos lá. E o que aconteceu? Ele recebe agora talvez a mesma coisa que o rei Ezequias havia recebido. E a sua alma fica angustiada. Só que a situação não era com ele, era com a filha dele. E você sabe o que aconteceu? Uma pessoa chega para ele, um mestre daquela época chega para ele e fala bem assim: a tua filha vai morrer no dia do casamento dela. Na noite de núpcias dela, ela vai morrer. Cara, você imagina um pai receber a notícia de que seu filho ou sua filha vai morrer no dia do casamento, na noite de núpcias? Isso é muita treta. Eu imagino o quanto esse cara orou. Porque se fosse o meu filho ou as minhas filhas, eu iria entrar numa oração tão incessante, talvez eu incomodaria tanto Deus para que isso não acontecesse. Eu sei que cada pai que está aqui hoje, ou que nos ouve, nos assiste, faria a mesma coisa. Porque filho é filho. E pai quer ver o filho abrir a boca e falar com ele. E aquele filho agora, na condição de pai, ele recebe agora uma profecia e ele sabe que a filha vai morrer. Cara, no dia do casamento dela, ele está angustiado, ele está agoniado. E ele não quer contar para ela que ele vai morrer, ele não quer contar para o marido dela que ela vai morrer. Cara, você imagina os dias chegando e você sabendo que daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, pode ser que aconteça que o teu filho ou tua filha morra. E aí, cara, essa menina, ela casa, ela tem a noite de núpcias dela, e no outro dia de manhã, ela acorda como se nada tivesse acontecido, e o pai está na expectativa se ela tinha morrido ou não. E quando ela vem de encontro com o pai está abismado, apavorado, e ele sabia que não tinha volta o que iria acontecer com ela, mas ela estava viva. E aí ele vai procurar entender. Existe um negócio no judaísmo chamado mitzvah. Isso quer dizer comando, exercício de comando, quando você faz alguma coisa que tem que ser feita. E o pai chega para ela e fala: filha, me diz uma coisa, você fez algo num dia anterior ou na noite anterior que fosse um bem para alguém? Você cumpriu alguma mitzvah? Você fez alguma coisa de especial, de diferente? Ela meio que não queria falar, mas ele insiste tanto com ela que ela fala: sim, pai, eu fiz. Quando eu estava no meio da festa, estava no meio dos comes e bebes, tinha um mendigo lá na porta, na entrada da onde se faz a festa. E esse camarada estava olhando a comida e a bebida passar para todo que é lado, e ele estava morrendo de fome. Ninguém deu bola para ele. E olha a importância de você começar a compreender a percepção do teu próximo. Perceba o teu próximo. Perceba a pessoa que está do teu lado. Perceba a pessoa que está à sua frente. Perceba a pessoa que está atrás de você. Perceba as pessoas ao seu lado. Não vire as costas para ela, porque nesse momento Deus pode estar olhando para você, para ver a sua reação naquele momento. E aquela menina, ela está olhando, ela está vendo que ninguém está preocupado com ele, e ela sai de fininho, ela chega até diante dele, ela puxa ele de lado, ela dá um prato de comida para ela, fala: você fica à vontade, você come o que você quiser aqui, você come o que você quiser, você bebe o quanto quiser, você participa da festa. Eu imagino aquele mendigo, aquela pessoa
que estava com fome, naquela hora ela come, ela bebe, ela participa da festa, ela se alegra. Ela se alegra. Aquela mulher proporcionou para ele alegria naquele momento. Quando ela vai para dentro, talvez da tenda, ou o lugar que ela iria ter sua noite de núpcias, está tudo apagado. Ela tem uma tiara. Alguns dizem que é um broche de cabelo que o pai dela havia dado para ela, todo feito de ouro, com a imagem de Israel ali. Ela arranca aquela tiara. Naquela tiara, aquela tiara tem uma ponta bem comprida, e aí ela finca aquela tiara na parede para poder no outro dia, quando ela levantar, ela se adornar novamente com aquilo e poder sair. Ela arranca aquilo, ela finca na parede aquilo lá, deita e dorme como se nada tivesse acontecido. No outro dia, quando ela acorda, na ponta da tiara dela tem uma cobra venenosa, morta e enterrada e pregada na parede, entre a tiara e a parede. Quando ela conta isso para o seu pai, logo aquele homem que era um mestre, um inteligente, ele olha para ela e ele fala para ela: você mudou aquilo que estava definido para você, através daquilo que você cumpriu. Através dessa mitzvah você acabou mudando o curso da sua história, porque era para você ter morrido, e eu não quis falar para você, não tive coragem, na verdade, de contar para você que você iria morrer. E naquela hora ela acreditou, porque ela viu que havia uma serpente, uma cobra venenosa, que ela matou sem ver. Um milagre de fato aconteceu na vida dela. E eu quero dizer para você que é possível que você, através das suas orações, através do seu pranto, mas através de um coração aquebrantado, um coração que está na presença de Deus, um coração que está disposto a fazer o que Deus quer que seja feito, possa mudar o teu destino, aquilo que está preparado para você, ainda que seja algo que seja um tempo de morte, um tempo de sofrimento. O que vai fazer a diferença é o quanto você exerce o princípio. Esse mestre, ele existiu de verdade. Isso não é uma história, isso é uma história. Isso aconteceu de fato e é relatado no Talmud, é o livro da história oral dos judeus, de onde vem toda a nossa ideia de Bíblia, tá? Então, só para dizer para vocês, Jesus não era evangélico, tá? Jesus não era evangélico. Jesus era judeu. Jesus não veio para criar religião nenhuma. Ele veio para pregar o reino de Deus, a sua justiça e a salvação através dele. Eu quero dizer para você que, no nome de Jesus, se você entender esse princípio de que a oração pode mudar o curso da sua história, e o quanto você gasta de tempo nela vai mostrar para você como isso te leva para um nível de intimidade tão profundo em Deus. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Se você acha que é só frequência de igreja, frequência de célula, ter amigo crente vai mudar a tua história, eu quero dizer para você que não. Você só vai ter relacionamento com pessoas. Você só vai começar a cumprir protocolos. O maior protocolo que nós podemos cumprir é o protocolo da intimidade. É o protocolo da profundidade em Cristo. E isso você não conquista apenas congregando. Isso você conquista quando você está se entregando. Isso você conquista quando você está se rasgando. Nós podemos ver o rei Ezequias no 36 sendo afrontado psicologicamente. E aí eu vou te falar o pulo do gato. O que aconteceu? Como o curso da história se mudou no capítulo 36. Deus, Ele gosta tanto de oração. Ele gosta tanto que você ora, que você se entrega, que você se rasga, que você mostra a sua dependência, que você
Entenda a tua submissão na presença dele. E detalhe, não é porque ele é manipulador ou porque ele quer a glória que você dá para ele, mas porque isso muda o teu caráter, porque o caráter de Deus é estabelecido desde a eternidade. Quando você entende o teu propósito de submissão, você entende que você já nasceu um adorador, e que você adora porque você ama Deus, não porque ele precisa que você abra sua boca para adorá-lo. Aquele homem, ele está posicionado diante de Deus, ele está cercado por todo tipo de problema, ele tem um exército que cerca ele, um comandante que o afronta e diz para ele assim ainda: ó, por onde nós passamos, nós arrebentamos tudo. Por onde nós passamos, nós não deixamos pedra sobre pedra. E não é o seu Deus que vai mudar isso. Cara, entenda a pressão que Satanás vai fazer na tua cabeça. Ele vai tentar entrar na sua vida financeira e dizer para você assim, ó: nada vai mudar. Deus não vai mudar porque você já fez tudo errado. Ele vai querer entrar no seu ministério e dizer para você: você não tem capacidade para isso. Talvez ele entre no seu casamento e diga para você: não é para você. Ele pode entrar na sua família e tentar jogar um contra o outro. Quero dizer para você que isso é pura pressão psicológica, estratégia desde os tempos de Adão e Eva. Estratégia para que você caia nesta cilada. Esse rei, ele olha para dentro dele e ele diz assim: tem um povo. Cara, você tem uma história, você tem um Deus. E assim ele pensa: eu tenho um povo, eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho um Deus. E acima de tudo, quem pode vencer essa batalha é o meu Deus. Ele não vai recorrer para mim, ele não vai recorrer para ninguém, ele não vai desabafar agora. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos desabafar, que a gente precisa contar tudo. Tem horas que a gente precisa botar para fora, mas tem momentos que nós precisamos entender o princípio da submissão, estarmos submetidos à vontade de Cristo, começar a orar, começar a buscar, começar a entrar na brecha. Não dá tempo para Satanás colocar pressão psicológica na nossa cabeça e a partir desse momento começar a mudar o curso da história, porque se você deixar, é ele quem vai mudar o curso através da pressão psicológica que ele faz na tua cabeça. Você precisa começar a mudar o curso das coisas agora, orando e buscando quem pode mudar a tua história. E esse rei, ele vai fazer isso. Ele vai buscar quem pode mudar o curso da história dele. E nessa busca de mudança do curso da história dele, ele se rasga, ele se entrega, ele chora. Se tem que berrar, ele berra. Se tem que chorar, se tem que rasgar, ele rasga. Mas ele está na presença de Deus dizendo: Pai, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque nós sozinhos não vamos dar conta desse prejuízo todo que vamos levar. Quando ele faz isso, Deus enxerga nele um coração íntimo, um coração de filho e um coração submetido, um coração rendido, um coração rendido de fato, que sabe que precisa da ajuda daquele cara. E aquele cara, sabe o que ele faz? Ele manda o anjo. O anjo vai no acampamento daquele exército num dia de noite. E o anjo mata 180 mil homens. A oração daquele rei mudou o curso da história de todo um povo, de toda uma nação, de toda a sua família. Naquele tempo, ele não tinha acesso como nós temos hoje. O véu foi rasgado, a gente não precisa mais ir no sacerdote, a gente vai direto no coração de Deus através de Jesus. Mas ele tem um coração tão obstinado por Deus, ele tem um coração tão submetido à presença desse Deus, que agora nada mais importa a não ser a presença. Os soldados que acordaram e viram aquela chacina no meio do acampamento vazaram, morrendo de medo, e sabia que algo sobrenatural havia acontecido.
acontecido ali. E quer que eu te fale uma coisa? Essa noite não pode ser diferente. Algo de sobrenatural precisa acontecer conosco. Nós precisamos hoje nos submeter, entrarmos agora em um nível de intimidade tão grande, cara. Ainda que a nossa alma diga, não, eu não posso, eu estou assim, eu estou destruído, eu estou acabado. O Senhor está dizendo para você que não, que se você conseguir compreender que você precisa se submeter a Ele, quando você se submeter a Ele, Ele vai mudar toda a história, Ele vai mudar o curso, e aquilo que estava determinado para você, talvez tenha sido uma notícia trágica que trouxeram para você, o Senhor vai mudar. Nós não podemos considerar que existem coisas que substituem a oração. Digo para você assim, ó, faz 2 semanas que eu tenho investido muito em estudar sobre oração, em ver o que Deus faz através de níveis que nós alcançamos quando estamos orando. E eu digo para você que talvez seja de todo o meu tempo de evangelho a melhor coisa que eu já fiz. Cara, virar piruleta aqui na igreja é bom, cair é bom, falar em mistério é bom, cara, tudo é bom, profetizar é bom. Mas quando você ora e Deus responde, cara, quando você ora e Deus muda a história, quando tem algo que Satanás definiu para você, que o Senhor está dizendo, essa decisão é equivocada, eu mudo ela. Não tem coisa melhor. Não é propósito que vai mudar. E o propósito que eu digo não é o propósito de Deus, é o propósito de envelope. Não é a rosa que vai mudar, não é o pano que vai mudar, não é o olhinho ungido que vai mudar, é o teu nível de intimidade, é o quanto você está disposto. E aí, quando você tem disposição para buscar a presença, uma coisa começa a acontecer. A única coisa que Satanás não quer é que o seu nível de intimidade aumente. Porque se você fica muito amigo do Pai, se você conhece o Pai muito profundamente, muito pouco você vai pedir, porque você vai receber sem que você precise buscar. E é isso que Satanás não quer. É isso que o inimigo das nossas almas não quer. O que ele não quer? É que nós aumentemos os nossos níveis de intimidade. E aí começa não só a aparecer, mas entram coisas na nossa vida para nos atrapalhar, cara. Escute essa. Vai começar a aparecer trabalho para você bem no momento em que você tem que orar. Aí você vai falar assim, mas foi Deus que me abençoou. Eu vou dizer para você que é Satanás querendo te tirar do foco. Porque o começo daquilo que Satanás te oferta às vezes é bom, para que você fique confuso, mas o término daquilo é sempre bom. Sabe o que a palavra fala? Que o espírito, ele vai embora quando a casa está limpa, e ele vai procurar descanso em lugares áridos e não encontra. Ele diz o seguinte, eu vou voltar lá para ver como é que está a casa. Ele chega, ele olha para você, ele fala, não, a casa está limpinha. Ele espera um vacilo teu e ele entra na casa e ele começa a fazer uma bagunça. Só que ele não volta sozinho para fazer bagunça, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Aí a bagunça é generalizada. Aquilo que ele plantou no começo para te enganar, na verdade era só para fazer o que ele quer fazer agora. Ele vai colocar compromisso na tua vida naquele momento profundo do secreto que você tem com Deus. E o Senhor está esperando uma atitude, um posicionamento seu em oração, que você entre em ação e entenda o princípio disso, para que você rejeite. E aí eu não estou falando só de trabalho, estou falando de tantas outras coisas que acontecem para que você perca o foco e simplesmente, não, isso aqui é só assim, é assado. E o Senhor está falando para você, tome cuidado, porque essa distração não vai deixar mais o curso das coisas ser mudado para você. Deus quer mudar coisas
na sua vida, as pessoas não vão ter o poder de mudar. Que depende de você entrar numa guerra espiritual, em uma oração de fato, e começar a mudar, a se entregar, a entender a sua missão. Se você compreender isso, se você se doar por isso, se você se entregar por isso e entender que quem pode fazer na sua vida é Deus e não você, é Deus e não as pessoas, é Deus e não o amigo, é Deus e não o pastor, é Deus e não o fulano, é Deus e não o Beltrano. Você experimenta coisas que só Deus pode fazer. Pastor, mas está falando contra você? Não, eu não estou falando contra a autoridade, eu não estou falando contra o direcionamento. Eu estou dizendo para você que se você compreender que na oração você vai receber coisas do Senhor, ninguém pode te dar, você vai orar 24 horas por dia. Não, pastor, mas eu falo com Deus. O Espírito precisa estar conectado com Ele 24 horas por dia. E se o teu Espírito estiver conectado, cara, você sabe o que é que vai acontecer? Mudanças vão começar a acontecer de maneira instantânea. Você vai parar de agir como você agia antes. Isso é natural. Você já não vai mais se sentir bem agindo como você agia antes. Você já não vai mais se sentir bem falando como você falava antes. Você já não vai mais se sentir bem vivendo a vida que você vivia antes. Porque agora quem habita em você é um espírito chamado Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. E quando ele entrar, quando ele habitar em você, o teu maior desejo vai ser se entregar cada vez mais. As vontades que você vai ter, cara, vai ser de cada vez mais estar próximo dele. Então eu digo para você, pare de reclamar. Pare de pensar que Deus não tem poder para fazer porque Ele tem. Pare de pensar que as coisas para você sempre vão dar errado, porque elas não vão. Em nome de Jesus, as coisas vão mudar de curso. O destino vai ser alterado, porque você decidiu isso, porque você entendeu que o princípio de estar próximo de Deus é o princípio de orar, é o princípio de entrar em ação, de definir as suas prioridades. Cara, e definição de prioridade começa definindo primeiro aonde você quer estar, para onde você quer ir. Quando você começa a orar, infelizmente, sabe o que acontece? Tem pessoas que começam a se afastar de você. Quando você começa a orar muito, tem lugares que você não quer mais estar. Eles não te fazem bem, porque você está numa vibe de conexão com o trono tão grande, cara, que aquilo é natural para você tomar decisões que só Deus te direcionaria para tomar. Você já imaginou se você fosse essa pessoa que tivesse esse tempo íntimo com o Pai todos os dias, todas as semanas, todos os anos? Pare de imaginar isso. Você é essa pessoa. Nós somos os santos do Senhor. O que nós precisamos agora é olhar para dentro de nós e literalmente, no sentido literal da palavra, não só nos posicionarmos, mas criarmos dentro de nós um estilo de vida do reino de Deus, e as coisas vão mudar. E você pode experimentar isso. Você pode experimentar isso. O Senhor preparou esse momento, esse dia, o hoje, para mudar coisas que estavam já determinadas. Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você um pouquinho. Você pode pôr a sua mão no seu coração um pouquinho?
abaixar sua cabecinha. E agora, reflete aí. Reflete aí. O que tem que mudar? O que é que Deus precisa transitar da sua vida para fora dela? Eu vou te falar uma coisa, para Deus não existe limites. Então não é você que pode colocar limite aonde não tem, porque para Deus não existe limite. O Senhor trabalha na eternidade. A eternidade não tem começo e nem fim. Senhor Deus, em nome do teu filho Yeshua, o Mashiach de Deus, nós essa noite, juntamente com os irmãos, estes que estão aqui, Pai, neste lugar, e aqueles também, Pai, que estão nos ouvindo hoje, Pai, de onde seja que eles estiverem nos assistindo, nos ouvindo, possa ser, meu Pai, que essa mensagem foi chegar só agora no coração dela. Mas eu quero te dizer, Pai, que tem momentos da nossa vida, Pai, que as pressões são tão grandes, que parece que nós somos como Jesus. Naquele dia, aonde estamos pedindo, se for possível, passa de nós, Pai, porque nós não vamos suportar. E quantos são os irmãos, Pai, que hoje estão dizendo assim: Deus, a minha alma, ela dói, ela está, meu Pai, constrangida, eu estou cansado e sobrecarregado, porque as pressões são tantas, é casamento, é ministério, é trabalho, sem contar aqueles que estão na busca por isso, Pai, é família. Nós sabemos que isso para o Senhor resolver é muito pouco, Pai, mas para nós tem sido montes e montanhas diante de nós. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, confessar, Pai, que sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós temos dado murros em ponta de faca. E além, Pai, de ter causado essa dor para nossa alma, o nosso corpo físico geme, chora. E o que nós precisamos, Pai, é que o Senhor, Pai, possa entrar com providência. Pai, em nome de Jesus, Pai, quando Ezequias, Senhor, clama para que o Senhor mude o curso da história daquele reinado, o Senhor, meu Pai, envia um anjo, e esse anjo, Pai, dissipa de lá aquele exército. Quando ele recebe a notícia da sua morte, Pai, esse homem rasga a sua alma. A notícia que chega até ele é que não tem volta. Mas o Senhor, meu Pai, agora ouve a oração do seu filho, ouve a oração do servo, e o Senhor acrescenta, Senhor, 15 anos na vida dele. Ah, Pai, quantos sonhos foram gerados em 15 anos, quantas realizações foram feitas em 15 anos, quantas alegrias puderam acontecer, mas também dentro dessas alegrias a gente sabe, meu Pai, que houveram dias de luta. E nós estamos te pedindo, Pai, muda, Pai, agora aquele destino, Senhor, que estava traçado para que essa pessoa fosse uma derrotada, para que ela, Pai, pudesse ser infeliz, para que ela vivesse, Pai, essa amargura de alma e não encontrasse uma resposta. Nesta hora, neste momento, nós estamos te pedindo, ó Pai, muda toda a história. Nós rasgamos a nossa alma, o nosso coração diante da sua presença e te pedimos, ó Pai, ouve-nos, enxerga-nos e toca, Senhor, de maneira tão eficaz, que o nosso amanhã ele vai ser tão diferente, que as outras pessoas, Pai, vão conseguir enxergar, Pai, a
e seremos motivo, Pai, de glória e de honra para o seu nome. Quantos empresários, Senhor, estão chorando porque estão indo à falência? Nós te pedimos agora, restaura empresas, Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão morrendo por causa de doenças, Pai, nós estamos te pedindo agora, muda a história, em nome de Jesus, e restaura a saúde dela. A pressão psicológica de Satanás está fazendo com que o casamento dela, meu Pai, seja destruído. Em nome de Jesus, Pai, nós derrotamos este gigante e te pedimos agora, restaura o casamento, Pai. O sonho, Pai, de um ministério eficiente, um ministério eficaz. Pessoas que nos ouvem agora, Pai, e estão, Pai, clamando por um ministério que faça diferença na sociedade. Em nome de Jesus agora, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mude o curso, que a história dela seja uma história contigo, que as palavras dela no ministério sejam as tuas palavras. A Deus, nós te pedimos, enche este lugar. Enche este lugar, Pai. Enche este lugar, Jesus. Ele balava cheire, cantre, balava cheire.